Olá! Nesta segunda aula de programação com Arduino, eu vou falar sobre variáveis. Praticamente qualquer programa, em qualquer linguagem de programação, utiliza variáveis. E as variáveis, usadas corretamente, garantem o bom funcionamento do programa. Você quer que o seu programa funcione corretamente? Então assista a esse vídeo. Para começarmos, eu vou explicar sobre o que é variável. E para isso, é importante entender que qualquer computador, assim como também o Arduino ou qualquer microprocessador, ele é baseado em dois componentes principais, o processador e a memória. O processador executa o que o nosso programa quer que seja feito, mas para esse programa ser executado, ele precisa utilizar informações que são guardadas na memória. Então, usar variável no nosso programa do Arduino ou de qualquer computador significa utilizar a memória. Então, imagine o seguinte, imagine que nós temos um armário cheio de gavetas e cada gaveta tem uma identificação, um endereço. Então, usar uma variável é como se fosse usar essas gavetas. A gente vai ter uma informação, eu pego uma gaveta, guardo a informação lá dentro e ela fica lá enquanto o meu programa está funcionando. E durante o funcionamento do meu programa, eu vou até essas gavetas e resgato a informação que está lá. E para fazermos um programa no Arduino que utilize variáveis, nós vamos precisar desses componentes aqui. Vamos precisar de uma protoboard para facilitar a montagem, para a gente não ter que ficar amassando aqui o terminal dos componentes, como na primeira aula. Vamos utilizar basicamente dois LEDs de cores diferentes, dois resistores de 220 ohms nas cores vermelho, vermelho, marrom para ligar os LEDs. Vamos também utilizar 5 fios de ligação. E agora nós vamos montar o circuito da seguinte forma. Eu vou pegar aqui a protoboard, um LED com a perna maior para a esquerda e o outro LED também com a perna maior para a esquerda. Assim eu vou lembrar que a perna maior se conecta ao positivo, ou seja, vamos conectá-la à porta do Arduino, e a porta menor a gente vai conectar ao negativo, ou seja, ao terra do Arduino. Cada um dos resistores nós vamos conectar na perna menor, que está do lado direito, e nessa trilha da protoboard onde iremos conectar o terra. Repare que na protoboard eu ligo o resistor no terminal negativo do LED, seguindo aqui essa linha de conexões. E o outro terminal do resistor aqui na linha de terra da protoboard. Vou, primeiramente, ligar um fio de conexão no terminal maior do LED, no terminal positivo, onde iremos ligar na porta do Arduino. E um segundo cabo de conexão, também são chamados de jumpers, esses cabos de conexão, ligamos aqui na maior perna do LED verde. Um fio preto será utilizado para conectar aqui no terra, ou seja, iremos conectar o terra no Arduino e esse terra dará conexão a todos os dois resistores aqui do nosso circuito. E depois de montar a protoboard, nós vamos agora fazer as conexões no Arduino. Irei conectar o fio verde na porta 10 e o fio vermelho na porta 9. E o fio preto no GND, ou seja, o terra do Arduino. Vamos agora ao programa. Em primeiro lugar, eu vou abrir o software do Arduino.
E aqui no software, sempre ele inicia com um programa novo e com as duas partes principais, a setup e o loop. Bom, agora nós vamos fazer um programa simples só para piscar o LED, antes de começar a mexer com variáveis. Então aqui eu vou colocar no setup a instrução pinMode, para que a porta 10 seja usada como saída de corrente elétrica, ou seja, output. Vou repetir a pinMode para a porta 9, da mesma forma como output. E aqui no loop do programa, nós vamos controlar o estado de cada LED, ligado ou desligado. Então, primeiro vamos ligar o LED da porta 10 com a instrução high e vamos desligar o LED da porta 9 com a instrução low. Vamos fazer uma pequena pausa de meio segundo e vamos repetir essas instruções. Por isso eu copiei e colei, mas vamos inverter aqui. A porta 10 agora estará desligada e a porta 9 estará ligada. Vamos então carregar esse programa, salvá-lo e vamos ver o que vai acontecer aqui com o nosso Arduino. Ele está compilando o programa e agora carregou o programa e pronto, o Arduino já está funcionando, ligando e desligando os LEDs da forma que nós programamos, com esse pisca. Bom, é agora que entra a variável. O que nós queremos fazer? Aqui, em vez de controlar o tempo entre os piscas, entre cada piscada dos LEDs, nós vamos utilizar variável para isso. Então, aqui no início do programa, antes de qualquer instrução, nós vamos colocar a instrução int e eu vou dar um nome para essa variável que eu vou utilizar agora. Ela vai se chamar intervalo pisca. E em seguida, eu vou jogar um valor nela, ou seja, criar a variável significa para o Arduino guardar um espaço na memória dele e identificar esse espaço pelo nome dessa variável. E agora nós vamos pedir para o Arduino guardar um valor na memória. Por exemplo, vamos pedir que ele guarde o valor 200. Repare então, primeiro nós criamos a variável. Isso podemos dizer também que declaramos a variável para que o Arduino saiba o que ele vai fazer com essa variável e também para que ele reserve o espaço na memória. E depois nós jogamos um valor lá dentro, guardamos o valor 200 lá dentro. Já que temos esse valor lá dentro, então aqui embaixo, em vez de informar um valor para a função delay, nós podemos diretamente utilizar o valor do pisca. Então vamos compilar agora o programa e repare que ele vai continuar piscando os LEDs. Só que repare que ele já está piscando mais rapidamente, porque o pisca ele está pegando o valor que está lá dentro da variável. Repare agora que nós podemos fazer o uso de uma segunda variável. Podemos usar quantas variáveis queremos, sempre declarando a variável no início do programa. Então, vou colocar aqui intervalo 2 pisca. E a outra variável, vamos trocar o nome para intervalo 1. No intervalo 1 do pisca, nós vamos manter 200. E no intervalo 2 do pisca, vamos colocar agora 500. Aqui embaixo, no intervalo 1, no primeiro delay usamos o intervalo 1 e no segundo delay usamos o intervalo 2. Vamos compilar e carregar o programa no Arduino.
Repare o que aconteceu. Agora, um intervalo do pisca está mais rápido do que o outro. Se queremos mudar esses intervalos, basta configurarmos aqui então os valores das variáveis. Por exemplo, eu quero que o intervalo mais rápido fique ainda mais rápido e o mais lento um pouco mais lento. Ok? Bom, algumas características importantes para você saber sobre variável. A primeira é que o nome da variável tem sempre que começar por uma letra. Reparem que nós usamos número no nome da variável. Não tem problema. Mas o início do nome da variável tem que ser uma letra. Não podemos ter espaços. Eu não poderia ter usado a variável, por exemplo, assim, intervalo 1 pisca. Tudo tem que estar sem espaços. E também não podemos usar símbolos, como, por exemplo, um ponto, um asterisco, uma barra, um traço. Nada disso é utilizado no nome de uma variável. A única exceção de símbolo é o underline, ou underscore. Essa barra que podemos utilizar, ela é considerada também como uma letra. Podemos usar também o underline no início da variável sem nenhum problema. Um outro cuidado, no Arduino, as letras minúsculas e maiúsculas são diferenciadas. Se eu colocar aqui, por exemplo, intervalo com maiúsculo, e aqui embaixo eu estou querendo usar a variável intervalo, isso não vai funcionar. Repare que eu vou compilar aqui o programa, e ele deu um erro aqui, dizendo que essa variável que eu estou tentando utilizar, ela não foi declarada, ela não foi criada. Então, repare que justamente o I maiúsculo e o I minúsculo fizeram diferença aqui. Esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Uma outra questão também importante sobre variáveis é aonde nós declaramos essa variável. O tempo de vida da variável ela será determinada pelo local onde nós declaramos. Eu disse que sempre temos que declarar no início do programa, mas o programa ele tem várias partes. Eu poderia, em vez de ter declarado no início da parte do loop, poderia ter declarado no início da setup ou mesmo no início de tudo. Então, por exemplo, se eu colocar a variável aqui no início de tudo, o programa vai funcionar da mesma forma. Porém, entenda que ao declarar no início de tudo, essa variável ela estará acessível durante todo o programa, não importa se estamos executando o setup ou o loop. A variável vai continuar existindo, aquela gaveta lá dentro da memória, ela continua guardando a informação que nós colocamos lá. Então, por exemplo, se nós colocamos a declaração lá em cima, e colocamos o valor da variável aqui na função setup, reparem que o programa vai funcionar corretamente. Estamos compilando. Só para a gente verificar que o programa foi carregado, eu vou mudar aqui o tempo de intervalo. Vamos colocar aqui os dois intervalos piscando a cada meio segundo. Então ele carregou e vejam que está funcionando. Ou seja, eu declarei uma variável lá em cima, no início de tudo, e essas variáveis são consideradas como variáveis globais. Ou seja, elas existirão durante toda a execução do nosso programa. Agora, como eu tinha feito antes, declarando a variável aqui embaixo, ela não vai existir durante todo o programa, ela existe só durante a execução do loop. Esse tipo de variável se chama local, é uma variável que funciona apenas naquela função, naquela parte do programa. Então, já que ela só funciona aqui, repare que aqui, se eu tentar compilar, o Arduino vai me dar um erro, porque aqui em cima, essas variáveis, elas ainda não existem. Elas só existirão
na função loop. Quando eu estou executando o setup, elas não existem. Bom, é isso, pessoal. Basicamente o que a gente tem para essa aula. Tá? Aguarde a aula 3, que vem muitas outras novidades, mais coisas bacanas para você aprender a programar com Arduino. Tá? O mais importante de tudo é você exercitar para aprender. Tá? Então pega lá o seu Arduino, faça uns programas que eu fiz e veja que funciona, faça com que funcione da mesma forma e também depois mude o circuito, mude o programa para fazer coisas diferentes. Por exemplo, coloque mais LEDs aqui, em vez de 2 LEDs como eu usei, coloque 5 LEDs ligados a 5 portas diferentes, sempre lembrando que cada LED tem que ter o seu próprio resistor ligado aqui no terra. E faça o programa com várias variáveis, 5 variáveis. Pegue essa variável e coloque ela lá em cima, criando ela com um escopo global. Ou coloque essas variáveis lá na função loop. Enfim, exercite que aí sim você vai aprender. Ok? Foi muito bacana ter você aqui de novo. Espero vê-lo aqui na terceira aula. Siga assistindo os nossos vídeos do Brincando com Ideia. Ok? E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com Ideias!